O deputado federal Biratã Sanderson apresentou na última segunda-feira um pedido de impeachment contra o presidente Lula. O argumento contra o presidente é que ele classificou como golpe de Estado o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No documento, Sanderson afirma que o discurso de Lula é absolutamente mentiroso e falso em toda a sua extensão. E vamos conversar sobre esse e outros temas com o deputado Sanderson, que hoje está aqui conosco no estúdio da Revista Oeste. Muito boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, para mim sempre uma satisfação estar aqui com vocês, rodeado de feras aqui, né? Augusto Nunes, que sou fã e admirador do trabalho dele, trabalho jornalístico sempre sério, de muito tempo, esteve lá no Rio Grande do Sul, no nosso estado. Épocas boas do jornalismo responsável, que nós não temos visto mais. Então, sempre muito bem lembrado, nosso jornalista Augusto Nunes. Meu amigo Luiz Ernesto Lacombe, pessoa que esteve agora, semana passada, lá no Rio Grande do Sul. E muito bem recebido, como sempre. Tenho muita admiração por ti, pela tua história, né? Ana Paula Henkel, que está lá nos Estados Unidos, mas é um orgulho para todos nós, que sabemos que ela foi uma vencedora nas quadras, uma campeã. Eu, lá atrás, aplaudia ela como uma grande campeã, sempre muito dedicada e profissional de primeira linha, agora dando também orgulho para nós, né, no jornalismo político, né? Então, parabéns, Ana Paula Henke, e o meu amigo Paulo Eduardo Martins. Paulo Eduardo Martins vem fazendo muita falta, inclusive no parlamento. Não é só o fato de você não estar lá como um senador do Paraná, você está fazendo falta para o Brasil. O seu empenho, o seu espírito de abnegação faz falta demais ao Congresso. Imagine Paulo Eduardo Martins lá no Senado Federal. Que diferença faria? Bem, mas falando sobre... Eu estava aqui acompanhando, né, ouvindo os comentários do mestre Augusto Nunes, Lacombe, meu amigo Paulo Eduardo Martins, Ana Paula Henkel. E o cenário é muito ruim, o cenário é péssimo, aliás, né? Não imaginávamos que em 8 meses destruiriam um país como destruíram. Alguns falam, né, hoje eu vi uma notícia dizendo o Brasil se encaminha para uma destruição. Não, o Brasil já está destruído. 8 meses e nós não conseguimos identificar. Fizemos um esforço, inclusive, reunimos algum tempo atrás com alguns parlamentares sob a liderança do nosso líder na oposição, que é o Carlos Jordi, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Sentamos e tentamos identificar algum projeto positivo que tivesse saído do Palácio do Planalto. Não achamos um único. Não há um único projeto positivo de nação que tenha partido do Palácio do Planalto. É só absurdos, irresponsabilidades, né? Ações raivosas. Há um projeto, né? Todo mundo tem dito e alguns tentam negar, mas o projeto de vingança está posto, né? O próprio vice-presidente do atual ocupante do Palácio do Planalto disse com todas as letras, né, que Lula, que até esses dias estava preso por corrupção, né, quer voltar à cena do crime para dar continuidade a um projeto ruim para o país, um projeto deletério, um projeto destrutivo. E está aí destruindo. Então, surpresa zero. Né? Ninguém tem alguma surpresa, porque eles prometeram que destruiriam o agronegócio, já destruíram. Falaram que atacariam CACs, da família armamentista, etc. Destruíram. Né? Falaram que iriam contra as escolas cívico-militares. Já destruíram. Né? Falaram, e isso deixaram muito claro. Né? Eu tenho 25 anos de Polícia Federal, depois eu quero falar sobre Polícia Federal. Falaram que iriam intervir nas ações da Polícia Federal. Estão intervindo. Então, surpresa zero, agora cabe a nós, deputados e senadores, oposicionistas e a imprensa séria, idônea e responsável, como é a Revista Oeste, fazermos diuturnamente uma oposição séria, mostrando para a população que o plano de ódio, o plano de destruição já está dando certo. Hoje nós vimos, acompanhamos, até a Revista Oeste publicou, 427 mil empresas fechadas só em 2023. Não são 427 mil empregos. 427 mil empresas. Que cada empresa emprega aí dezenas de pessoas. Então, 427 empresas fechadas a partir de um projeto danoso,
deletério, como eu tenho usado, é um governo deletério, porque a expressão deletério engloba uma série de situações, eles são destrutivos, né? Passamos de um governo responsável, sério, com pandemia, a pandemia trouxe uma série de dificuldades para nós lá no governo passado, e eles, sem pandemia, não teve uma única marola internacional, ao contrário, né? Estão voando em céu de brigadeiro, né? E as contas já no vermelho, desemprego em massa, a saúde pública brasileira indo muito mal, porque eles eram campeões de dizer, não, nós não somos, não temos uma mão para combater a corrupção, porque eles eram pródigos em corrupção, né? Sempre foram, mas a saúde vai bem. A saúde, nós temos recebido lá na Câmara dos Deputados diretores hospitalares, administradores de hospitais de todos os estados dizendo que os hospitais públicos e de caridade vão fechar porque não tem mais dinheiro. Deputado. Sem pandemia não tem dinheiro para a saúde. Cadê o dinheiro, seu Haddad, Lula e os asseclas petistas? Aonde foi o dinheiro que não tem dinheiro para a saúde? A educação deram uma tesourada agora forte no orçamento. Tesourearam fortemente o orçamento. A segurança pública é uma vergonha. Nós vimos aí a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal todas as semanas apreendendo toneladas de cocaína, de maconha, etc., com recordes operacionais, e simplesmente não se faz mais nada, a não ser... Desculpe interromper, mas vamos tratar de todos esses assuntos aqui. A gente faz uma rodada completa aqui de perguntas, deputado. Eu queria voltar ao assunto do impeachment do presidente Lula, que o senhor é autor desse pedido. Quantas assinaturas vocês já têm? O que vocês pretendem aí? Se tem alguma chance desse pedido prosperar, deputado? A chance jurídica está posta, né? As situações jurídicas do direito e fáticas são muito claras. Ele cometeu um crime de responsabilidade, porque, como chefe de Estado, foi lá na África, né, depois de ter ido em outras viagens internacionais, falando como chefe de Estado, falando a autoridades estrangeiras, diz com todas as letras. Houve um golpe de Estado no Brasil em 2016, porque Dilma Rousseff é inocente. E está mentindo. Ele pode até mentir no meio dos seus asseclas e dos seus bajuladores. Mas ele falando como chefe de Estado, se ele mente, ele comete um crime de responsabilidade. Está muito claro lá na lei. Então, eu mesmo trabalhei para elaborar a peça. Temos 45 parlamentares, deputados federais que já assinaram a peça e está na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Né? Se ele vai instaurar ou não, é problema dele. Agora, o fato é que as condições fáticas e jurídicas foram colocadas. Jair Bolsonaro teve, em 4 anos, 158 pedidos de impeachment, tudo banana d'água, né? Porque não usou máscara, porque andou de jet ski no Lago Paraná, outro dia porque andou a cavalo lá na frente do Palácio do Alvorada, só, né, baboseira. 158 pedidos. Nós estamos já no 8º mês, infelizmente no 8º mês de um ex-presidiário no Palácio do Planalto, 9 pedidos de impeachment. E aí eu critico aqui a oposição, faço uma crítica aqui aos deputados, senadores da oposição. 8 meses, 9 pedidos de impeachment. Apresentei o pedido de impeachment agora e as assinaturas, os 45 que apresentaram, é uma assinatura simbólica, porque não precisa de nenhuma assinatura. A minha assinatura basta para apresentar o pedido de impeachment. Mas vários deputados não quiseram assinar. Até porque... Que não vai dar nada. Deputado, essa afirmação do presidente Lula, ela é uma acusação que atinge diretamente o Supremo Tribunal Federal. As instituições. Que avalizou todas as decisões. O ministro Ricardo Lewandowski foi co-presidente da sessão que decretou impeachment, ao lado do Renan Calheiros. Se houve um golpe, ele vai ter que indicar quem são os golpistas. Os deputados... Perfeito. Eu não estava lá naquela legislatura, Perfeito. Foi a legislatura anterior, nós entramos agora, na minha segunda legislatura, mas os deputados golpistas, onde estão? Os senadores golpistas precisam ser indicados. Isso. O STF que homologou, anuiu com todo o processo, a imprensa brasileira e internacional que acompanha todo o processamento, e ele está usando uma premissa mentirosa, Lacombe. O Lula... Claro, querer verdade do Lula também seria demais. O compromisso dele é com a falácia, com o engodo, com a mentira e com a enganação. Mas ele está usando como premissa uma mentira. O TRF da primeira região não absolveu Dilma de nada. O processo por improbidade administrativa contra a Dilma, que foi arquivado, não tem nada a ver com o processo de impeachment. O desembargador lá do TRF da primeira região nem entrou no mérito, né? Nós temos na esfera... processual brasileira, 5 tipos de processo. Processo criminal, processo civil, processo administrativo
improbidade administrativa, que não é nem criminal nem civil, e processos por crimes de responsabilidade. Improbidade é um deles. Ela foi condenada por crime de responsabilidade. Até por conta do cargo, né? Exato, ela era presidente, cometeu uma pedalada fiscal, algo que, na época, ruiu a economia brasileira, né? Mandou embora investidores, como estão agora investidores. Outra matéria, divulgada, inclusive, pela Revista Oeste. Parabéns à Revista Oeste. Vocês, com a seriedade e com a responsabilidade, têm dado esperança à população brasileira, saindo de meios aí que só pregam a mentira. Mas hoje, a Revista Oeste também divulgou que investidores estão indo embora do Brasil. Porque vendo um governo perdulário, gastador, irresponsável, né, com 40 ministérios, gastança, esse tal de arcabouço fiscal que foi aprovado é um engodo, um absurdo. E mais uma vez aqui eu registro, né? Tivemos, na primeira votação em maio na Câmara, 114 votos. O projeto foi para o Senado, piorou, foi tornado mais ainda flexível a gastança, e aí quando voltou para a Câmara, os 114 deputados já são 64. Quer dizer, podia só aumentar de 114 para mais votos, porque o que foi feito no Senado foi para piorar. Haverá mais gastança com dinheiro público. E se o dinheiro é público, é do contribuinte, nós não podemos jamais concordar, né, com esse processo de destruição da economia brasileira que está sendo incentivado, inclusive, por boa parte da imprensa, né? Em governo do nosso governo anterior, lá do Jair Bolsonaro, o cuidado com Paulo Guedes era total com as contas públicas, com os gastos públicos, e mesmo assim éramos criticados. Agora, 40 ministérios, né? Um toma lá da cá, lá dentro do plenário da Câmara, que é vergonhoso. Vergonhoso. Se está jogando o conceito do político, Paulo Eduardo Martins, que esteve lá, foi um dos melhores deputados federais da legislatura anterior, o conceito dos políticos sempre foi um conceito muito ruim. Muito ruim. Né? E vem piorando. Porque o toma lá da cá é tão descarado, que deputados que foram eleitos pelas bandeiras da direita estão com vergonha de aparecer na mídia ou mesmo entrar em aviões, porque serão cobrados pelos seus eleitores. Como é que um deputado que é eleito, nós tivemos esse número, eram em torno de 270 deputados que foram eleitos pelas bandeiras da direita. Como é que estão agora sentados no colinho do Lula? O que eles vão dizer para os seus eleitores? Deputado, tem pergunta. Boa noite, deputado. Bom, primeiro, obrigada pelas palavras e parabéns pelo trabalho, pela coragem ali no Congresso. E o senhor disse que entraria no assunto Polícia Federal, então eu vou fazer uma pergunta para o senhor relacionada a isso. Eu sempre menciono aqui, deputado, o caso do xerife Villanueva, aqui do Condado de Los Angeles, que um ano depois da pandemia, durante a pandemia, num lockdown eterno aqui na Califórnia, um decreto assinado pelo governador Gavin Newsom, que disse que as forças policiais precisavam multar e prender as pessoas que estavam tentando abrir os seus estabelecimentos depois de um ano, o estado fechado. O xerife Villanueva disse: não vou cumprir esse decreto porque ele é inconstitucional e a Constituição está acima do senhor governador Gavin Newsom. A pergunta que eu tenho para o senhor, deputado, diante de tantas ações inconstitucionais aí usando a Polícia Federal, será que não seria justo, correto nós protegermos a nossa Constituição? E o que aconteceria se caso alguém na Polícia Federal dissesse: olha, isso aqui não é uma rebelião civil, uma desobediência civil, mas uma proteção à Constituição? O senhor acha que isso é possível acontecer no Brasil? Deputado, antes da sua resposta, só quero registrar aqui que 60 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo no canal da Revista Oeste. Muito obrigada pela audiência. Ana Paula Henkel, a pergunta é pertinente porque eu ia falar sobre a Polícia Federal. Né? A Polícia Federal está muito longe de ser subordinada a Lula, muito menos a Flávio Dino. A Polícia Federal é um órgão de Estado, por isso os 10 mil, 12 mil homens e mulheres são concursados, têm estabilidade, têm autonomia funcional para agir, doa quem doer. Vejam que foi a Lava Jato.
E tenham calma, porque surpresas virão. Vocês viram que semana passada, né, já começaram a cair as malas de dinheiro. Quando as malas de dinheiro começam a cair, se preparem, porque aqueles que estão criticando a Polícia Federal do Brasil podem estar ali na frente aplaudindo. Veja o que foi a Lava Jato. O governo PT estava lá há mais de 10 anos, havia uma tentativa dioturna de aparelhamento e não conseguiram aparelhar. Agora tem um diretor-geral da Polícia Federal, que é um cargo político, que tem familiaridade, tem proximidade político-ideológica com o PT. Ele é o diretor-geral da Polícia Federal, mas ele não é a Polícia Federal. Vejam, sabe por que, Augusto Nunes, que a Polícia Federal não foi retirada do desfile? Porque os policiais federais não queriam desfilar para Lula. Essa é a verdade. Eu estou lá dentro, isso aí. Então, ou seriam obrigados a desfilar, e já pensou se eles vão desfilar e chegam lá e viram o rosto para Lula? A vergonha que seria. Vejam, nós somos lá na Câmara dos Deputados 6 deputados federais da Polícia Federal. 6. Um efetivo de 10 mil homens. Homens e mulheres. 10 mil homens tiram 6 deputados federais. Fazendo um paralelismo, as Forças Armadas têm 300 mil homens, tem 4 ou 5. Todos os 6 deputados federais da Polícia Federal são de direita. Nenhum de esquerda. Aqueles deputados federais que se lançaram, como um deles foi um delegado chamado Saraiva, se lançou aí deputado, acho, pelo Rio de Janeiro, pelo partido de esquerda, não teve voto para chegar. Né? Então, os 6 deputados federais que ocupam vagas no Congresso são deputados da direita, só verificar. Né? Eduardo Bolsonaro, Sanderson, Aloysio Mendes, Gilvan da Federal, Marcelo Freitas e delegado Ramagem. Né? Agora, querer levar, né, gente que foi lá, participou da Lava Jato e viu a bandalha que essa gente fez, é muito difícil pegar esses policiais e botar para desfilar, para aplaudir para Lula. E, por outro lado, no ano passado, eu estava lá no Palanque Oficial, com muita honra. Quando a Polícia Federal passou, foi um coro. Ninguém pediu para que cantassem nada. O público começou em Brasília. Prende o Lula, prende o Lula, prende o Lula. Já pensou se a Polícia Federal vai passar ali agora e de novo? Eu acredito que não teria, porque os patriotas, as pessoas de direita não vão ao 7 de setembro. Vai ter 0 participação. Ninguém vai ao 7 de setembro. Vai ter mortadelas, como disse o Lacombe, né, pagos. E nós já estamos sabendo que estão convocando vários funcionários públicos e ministérios para irem lá, para irem no 7 de setembro em Brasília. Vão distribuir brindes, camisetas verde e amarela, para que pessoas que não são dadas ao patriotismo vão lá fazer um teatrinho, porque os patriotas não irão lá no 7 de setembro. Então, é uma situação toda complexa. Respondendo a Ana Paula Henkel, o policial federal que está lá comandando uma operação lá no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e que recebe uma ordem judicial de Alexandre de Moraes, né, ele está cumprindo a sua ordem e só não cumpriria se tiver algo manifestamente ilegal. O que é manifestamente ilegal? Chegar uma ordem para que ele cometa um crime. Agora, o policial não pode entrar no mérito, eu acho que aqui não tem justa causa, eu acho que isso aqui, essa busca não pode ser feita porque não vai fazer. O que fizer, a Ana Paula perguntou, vai ser preso e vai ser jogado na rua como querem fazer com o Anderson Torres. Contando com a anuência do ministro da Justiça, que acha que a Polícia Federal dele, mas não é dele. É muito bom saber que a Polícia Federal tem consciência disso, porque foi a instituição mais aplaudida em todo o desfile de 7 de setembro, enquanto houve a Operação Lava Jato. E essa tese, Augusto Nunes, a tese de que ela poderia ser vaiada, então caberia para as Forças Armadas, né? Que muitos também têm aí uma desconfiança que, né? Então, a Polícia Federal precisa ter confiança de todos, né? O diretor-geral que está lá, cargo político, não manda nas operações funcionais. Se tentar mandar, vai se incomodar, porque os profissionais que estão lá fazendo investigação, quando recebe uma notícia de uma mala de dinheiro, como foi o caso desse ministro agora das comunicações, não vão prevaricar. Juscelino, não vão botar suas carreiras no lixo para agradar Flávio Dino, Lula ou quem quer que seja. Bom, nosso tempo está acabando aqui, deputado, mas dá tempo aí de uma última pergunta. Lacombe.
Eu queria falar sobre essa deliberação do STF em relação ao porte, à posse de drogas para uso pessoal. O senhor, como agente federal, a Polícia Federal, vinha fazendo várias apreensões de drogas. E se a gente olhar para o mundo real, né, para os países que liberaram drogas, né, aqui do nosso vizinho Uruguai, 66% de aumento de criminalidade, aumento do consumo, Portugal, Holanda, vários estados dos Estados Unidos. Como é que o senhor, como um agente federal, se sente, primeiro, e deputado federal, se sente vendo o STF deliberando sobre uma questão legislativa e ainda nos empurrando para um caminho que é desastroso, porque o mundo real está aí para todo mundo ter certeza disso? Lacombe, um desastre, né? Você que é estudioso da matéria de segurança pública também, será um desastre para o Brasil. Sobretudo para a juventude brasileira. Todos os exemplos que nós temos no mundo afora, e nos Estados Unidos, Ana Paula, são 27 estados dos 50 estados nos Estados Unidos que liberaram, flexibilizaram o consumo de maconha. Todos esses estados tiveram um crescimento do número de homicídios, latrocínios, inclusive. Acidente de carro. Acidente de carro, né? No Uruguai, eu tive algum mês no Uruguai, inclusive conversando com autoridades policiais do Uruguai, há 10 anos exatamente. Em 2013, o parlamento do Uruguai, na época, liderado por um ex-tupamaro, que é o Mujica, liderado por Mujica e companhia, liberaram o consumo recreativo da maconha. Um desastre para o Uruguai. E o Uruguai é um país pequenininho. Um desastre. Aumentou substancialmente o número de homicídios, né? E esse exemplo nós não podemos trazer para o Brasil. Aliás, não existe tráfico sem consumo. Quanto maior o consumo, lei da oferta e demanda. Quanto maior o consumo, maior será a traficância. E além da questão de saúde pública, tem a questão da violência que permeia o narcotráfico. O crédito do narcotráfico, entre aspas, se dá pela brutalidade dos homicídios e das execuções. Vejam, com o mercado promissor, o Brasil já consome muita droga, mas com a liberação, porque na verdade é a legalização que o STF fala em descriminalização, mas é a legalização. Com o mercado promissor no consumo, cartéis mexicanos estão migrando para o Brasil. A IPCC vai ser jardim de infância com a criminalidade no Brasil. Os cartéis lá do México executam juízes, executam promotores, executam policiais que ousam enfrentar o crime organizado. E é isso que nós queremos para o Brasil? Senhores ministros do STF, eles devem viver, ou vivem, numa bolha. O último ministro que entrou, Cristiano Zanin, votou contra porque ele veio das ruas agora. Os ministros que estão lá estão totalmente cegos à realidade brasileira. A população do Brasil não quer a liberação das drogas. Pensem na juventude brasileira, no futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. A criançada, a juventude, sobretudo, precisa do incentivo para o estudo de qualidade, para se profissionalizar, para não precisar sair do Brasil para trabalhar e não, né, nessa pauta irresponsável, usurpadora, porque o STF não tem atribuição para mudar a lei, só quem pode mudar a lei é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Não tem argumento algum que possa dizer, mas o Senado ou a Câmara não se manifestam e daí o STF vai lá. Não, não há argumento. O STF não pode usurpar da sua função numa situação tão cara como essa. Eu acredito que nem o parlamento poderia deliberar sobre legalização da maconha ou de drogas sem um plebiscito. Tu imagina se o STF, gente que não está, ministros que não estão autorizados pela população brasileira para tratar de uma matéria tão cara como é a liberação do consumo de drogas, será desastroso e eu, agora, presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara, estamos fazendo movimentações crescentes, inclusive, já a partir de amanhã, para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, né, façam movimentações para que, em passando essa liberação, que deve passar, nós, Congresso, vamos refazer um projeto de lei criminalizando para que a sociedade, como um todo, seja respeitada e que o STF ponha-se no seu lugar. A missão do STF é muito grande. Óbvio que eles têm uma missão extraordinária, né, de decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis e atos normativos, mas não cabe ao STF legislar. Quando legisla, ele está quebrando, está ferindo de morte, inclusive, o Estado Democrático de Direito.
Deputado, infelizmente nosso tempo se esgotou. O pessoal aqui no chat está elogiando muito a entrevista. Quero agradecer muito a sua participação aqui no estúdio da Revista Oeste. Já temos aí mais quase 64 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Um recorde aí para essa segunda-feira, dia 4 de setembro. Muito obrigada pela entrevista. Sempre à disposição. Quero aproveitar a sua presença aqui, essa audiência extremamente qualificada aqui da Revista Oeste, para fazer um convite a você que está nos acompanhando, você que gosta aqui do conteúdo de Oeste Sem Filtro, para assinar a nossa revista digital. Lembrando sempre que nós aqui não aceitamos publicidade estatal. Aqui não tem dinheiro de partido político. Isso garante a nossa isenção, a nossa transparência, a nossa liberdade com o nosso jornalismo. Então, convido a você que está nos acompanhando a assinar também a nossa revista digital, apoiar o nosso jornalismo independente. Aqui o pessoal da produção me passou, só aqui nesse bate-papo que nós tivemos aqui, deputado, várias pessoas assinaram a revista. Eu quero agradecer aqui em nome dessa lista que me passaram aqui, Osir dos Santos, Marli, Nivaldo Fonseca, Olício Pelosi, Rosemar Ribeiro, Adenilson Santos, Olga Ferreira, Gilmar, Valentina de Moura. Muito obrigada pela sua assinatura, pelo seu apoio. E a gente conta muito com você na nossa revista digital, todos os nossos programas aqui da Revista Oeste. E agora sim me despeço mais uma vez, o deputado Sanderson. Uma ótima semana mais curta em Brasília, né, deputado? Pois é, hoje à noite já tem votação lá na Câmara, eu estou indo agora para Brasília. Terça, votação, e quarta também. Matérias relevantes, mas que entendo vamos dizer assim, um garantidor, o presidente Lula e Haddad, eu vejo com muita atenção, vou verificar, amanhã vou procurar estudar os projetos. Tudo aquilo que vem do Palácio do Planalto, eu já, só por esse motivo, eu já olho com lupa, né? Perfeito. Porque nada do que tem partido ali até agora prestou.